Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez da Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta terça-feira, dia 7 de julho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no canal, no YouTube, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado que está organizado em categorias aqui dentro do canal, e também você ter acesso a todas as análises que são publicadas aqui, análises diárias, como o Radar do Mercado, que é uma live todos os dias a partir das 10h45, um espaço para você solicitar análise de fechamento todos os dias após o encerramento do pregão, e também tem a análise especial como essa, geralmente toda terça e quinta-feira, no mínimo 2 vezes por semana, e ainda o Radar da Semana, que tende a continuar. O primeiro foi nesse último domingo, Radar da Semana, que tende a continuar nos próximos finais de semana, uma vez por semana. Então inscreva-se facilmente, basta você passar aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito da sua tela, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para que você possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, é só instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Está disponível para iOS e para Android. O link de acesso direto ao aplicativo aqui na loja da Apple ou na loja do Google está aqui na descrição desse vídeo. Você vai poder ter acesso ao conteúdo completo durante um determinado período aí dentro do aplicativo, que são as carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão, então uma série de informações que podem colaborar para você tomar melhores decisões aí de investimento. Banco do Brasil, então, o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário é o que eu vou passar aqui, essas periodicidades, com foco em trazer um cenário como um todo do ativo, graficamente falando, em cima da análise técnica, que é a minha especialização, e com o objetivo de mencionar se está um pouco mais interessante para compra, para venda, enfim, quais são os desafios desse ativo, o que a gente precisa monitorar, seja no longo prazo, no médio ou no curto prazo. Começando pelo gráfico anual, temos um ano de queda de 35% nesse momento, pregão do dia 7. Então, o início é basicamente do segundo semestre. O primeiro semestre foi bem ruim para o ativo, 35,7% de queda nesse momento, mas parou em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, que isso aqui representa uma retração de 50% desse movimento aqui de subida de 4 anos. Então gerou um sinal de baixa que aumenta a chance de ter aqui ou um movimento lateral ou mesmo de baixa. Sinal mais negativo. Mas se a gente olhar para os anos que tivemos quedas mais acentuadas na ação, foram anos mais interessantes para ficar atento justamente para compra com melhor relação risco-retorno, ou seja, de se ter um espaço para subida, né, desse fechamento desse ano aqui para essa máxima, 172%, desse fechamento só para a máxima do próximo ano, a gente está falando de 100%. Então, é uma região de suporte que já está sendo testada, que pode também trazer de novo um processo de valorização mais longa para cima e, logicamente, focando num prazo maior, focando em mais do que um ano. A região aí é algo interessante, logicamente, para se arriscar aí pensando numa melhor relação risco-retorno, apesar da sinalização negativa, que também aqui existia uma sinalização negativa, aqui também existia uma sinalização negativa, mas ambas se aproximando da média ou testando a média. Aqui testou também a média móvel de 13 períodos, que é um patamar que funciona como suporte. Então, para o longo prazo, ativo dentro de uma tendência de alta de longo prazo, passando por um ano de correção, que pode trazer justamente uma oportunidade pensando no prazo maior. Logicamente, você não vai colocar todo o seu capital num único ativo, você vai diversificar em vários ativos. Aqui é uma das opções, baseado apenas no gráfico quadrimestral. Desculpe, no gráfico anual. No gráfico agora quadrimestral, tivemos um fechamento para baixo da média, que é um sinal de perda de força por parte dos compradores. Isso aconteceu lá naquele ano que eu destaquei, que foi um ano de forte queda também, inclusive até fez nova mínima e depois gerou um sinal de alta. Aqui também já veio a fechar para baixo da média, aqui também, enfim, tem alguns momentos que fecha abaixo da média, mas esse candle aqui é bem semelhante a essa pancada aqui para baixo. E também começou aqui dando sinais de fraqueza para subir, já dentro de um movimento de queda, assim como aconteceu aqui também. Nesse caso, o mercado em nenhum momento foi tão longe para baixo dessa mínima aqui. Pode vir até abaixo dessa mínima? Pode, mas se afastou um pouco mais. Se sustentou em cima de um patamar importante de suporte. Fechou acima de alguns níveis que eu considero importantes em termos de suporte. Quais são esses níveis?
primeiramente um patamar aqui na casa ali dos R$ 29,55, depois R$ 26,64 e mais aqui para trás na faixa dos R$ 25,53. Esses seriam os 3 níveis que eu considero com maior relevância em termos de suporte. Abaixo disso, logicamente, vão ter essas mínimas, essa aqui e essa aqui, mas toda uma outra região ali que era uma dificuldade de permanecer acima. Fecha uma vez acima, volta para baixo, tenta de novo voltar para cima, não consegue, aí depois que volta para cima faz nova máxima, consegue gerar um movimento mais forte para cima. O que seria interessante? Comprando BBAS3, mesmo com esse cenário de indefinição no quadrimestral, onde o ativo veio aqui perder a mínima do fundo anterior, que ficou com a tendência então indefinida, o que seria interessante acontecer para aumentar a probabilidade de subida do preço? Ou seja, um candle no gráfico, aqui nesse gráfico, nessa periodicidade, cada barra dessa representando um quadrimestre, na faixa aí de 80 dias, e superando a máxima do candle anterior. Então, fechamento para cima da média móvel de 13 períodos, superação da máxima desse candle reforça a chance de um fundo, aumentando a probabilidade de subida. E se esse candle aqui fechar ainda acima de outro nível ali, que é um nível de avaliação, na faixa ali dos R$ 38,93, R$ 39,00, podemos arredondar, aumenta a probabilidade justamente de ter um movimento de subida, mas seria importante justamente voltar para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, assim como aconteceu aqui, assim como aconteceu aqui, assim como aconteceu aqui, ou seja, gera um sinal para cima da média, que representa uma força por parte dos compradores, um rastro, uma pista ali que os compradores voltaram a atuar em cima desse ativo e aumentando a probabilidade do preço, de acordo com a minha leitura, de se ter um processo aí de subida. Gráfico mensal. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes e dentro de um movimento de alta, que é uma correção da tendência de baixa. Correção que eu digo caiu 3 meses muito fortes, sobe 3 meses aqui muito mais fracos do que foi o movimento de queda, que basicamente a queda realmente intensa foi no mês de março. A retração de tudo que caiu, os níveis de retração mais importantes, nós temos aqui os 50%, testado no mês passado, e o nível de 61,8%, praticamente ali testado, máximo 38,17%, aqui praticamente não, testado também 38,06%. Testou 2 níveis de resistência, que são as retrações Fibonacci, e não conseguiu fechar acima. Então esse é um aspecto um pouco negativo, ou seja, não demonstrou tanta força assim no gráfico mensal. Deveria, pelo menos aqui, ter fechado o mês, seria mais positivo. São níveis de avaliação. Por exemplo, se esse mês de julho fecha o mês acima dos R$ 34,28, aumenta a probabilidade de ir lá novamente testar esse patamar. Ou mesmo, esse mês vai lá e fecha acima de tudo, não só disso aqui e acima da média, isso reforça ainda mais a probabilidade da gente ter o ativo buscando esse nível aqui de preço, que seria um fundo lá que foi perdido, um antigo suporte, podendo funcionar como resistência mais próximo da região dos R$ 45,00, R$ 44,65. O desafio desses 38 também tem aqui para trás, essa região de topo anterior. Então é um lugar importante para esse ativo, em termos de representatividade de força por parte dos compradores, fechamento acima desse patamar, porque a gente tem uma média, tem essa máxima aqui, tem a retração de 61,8% Fibonacci e mais uma região de topo para trás. Então, uma quantidade importante de testes que representam zona de resistência mais significativa e, consequentemente, fechamento acima desse patamar aumenta a probabilidade de subida do preço. Nesse momento, dentro do movimento de subida, então, no gráfico mensal, mas a tendência é de baixo. Qualquer operação, comprar o ativo aqui, pensando no prazo maior, já com base com o que foi falado ali no quadrimestral, no mensal, o quadrimestral anulou a tendência de alta. Aqui está em tendência de baixa. Tendência indefinida no quadrimestral e tendência de baixa no mensal. Você tem um risco um pouco maior para a operação. O que apoia a entrada aqui seria basicamente essa expectativa lá do gráfico anual, de se ter um candle muito forte para baixo e não dar tanta sequência nos anos seguintes e ter, na realidade, nos anos seguintes, uma recuperação maior. Então, você pensando nisso, daria para se arriscar alguma operação nesse ativo, colocar não todo o capital, mas colocar uma parcela ali menor do capital. Se gerar um sinal maior aqui de alta, você pode colocar mais capital e assim sucessivamente você vai aumentando a posição no papel pensando no longo prazo. Gráfico semanal. Um ponto positivo que tem no gráfico semanal é que o ativo está dentro de uma tendência de alta. Conseguiu romper essa região aqui
essa região aqui, sendo mais alta que esse patamar, volta praticamente em cima dele e gera aqui um sinal de fundo, que até agora não ganhou muita força para cima. Sinal de fundo quebrou a sequência de máximas descendentes no gráfico semanal. Subiu, ganhou força, rompeu essa resistência, retornou fraco e gerou aqui um sinal de alta, o que aumenta tecnicamente a chance de ter um movimento de subida. Não é uma garantia que vai ter esse movimento de subida, porque a gente está falando de renda variável. Por isso, a gente trabalharia com o quê? Com stop abaixo dessa mínima aqui. Para quem comprou no médio prazo ou está comprado no médio prazo, gráfico semanal, tentando pegar um movimento de subida de 3 ou 10 semanas ou até mais, aqui seria um nível de pontos, de preço na realidade, para se trabalhar com stop ali na faixa dos R$ 31,69, abaixo da mínima desse fundo aqui que está sendo proporcionado nesta semana. Esse pivô de alta, usando o Fibonacci para fazer a projeção aqui, pegando esse movimento, projetando um pedaço dele, 61,8% acima de 31,65%, objetivo ou projeção de alta, 39,64%. Projetando todo esse movimento aqui para cima, temos uma projeção lá em 45,53, que seria a junção de vários fundos anteriores, aquele valor que eu tinha falado de 44,75, 65 até R$ 45. Então seria um outro nível de projeção, sendo mais otimista. Então, simplificando, nós temos aqui no gráfico semanal a tendência de alta com a sinalização de alta que não ganhou força ainda. Expectativa maior de subida, de continuar o movimento então de subida do gráfico mensal. Para quem está comprado no gráfico mensal, pelo gráfico mensal tentando um prazo maior, o sinal um pouco mais negativo que pode acontecer é justamente perder a mínima do mês de junho. Por quê? Porque teria um sinal de topo descendente, após testar retrações importantes do Fibonacci 50% e 61,8%. Isso traria uma expectativa maior de poder ter algo mais para baixo. Qual o desafio aqui no gráfico semanal? 35,20. Terminou uma semana em alta, para cima desses 35,20, reforça ainda mais a chance de continuar o movimento de subida. E como é que a gente vai monitorar esse movimento de alta aqui do gráfico semanal? Através do gráfico diário. O que é que nós temos no gráfico diário agora? Uma tendência indefinida. Porque o ativo, primeiramente, já estava na tendência basicamente indefinida quando gera um fundo no mesmo nível do fundo anterior. Topo descendente, nível no fundo anterior, fundo no nível do fundo anterior. Vem aqui um movimento de subida, abre com gap de alta no primeiro pregão da semana, supera a máxima da semana anterior, só que no pregão seguinte, que é hoje, já cai aqui 3,61%, já vem fechar o gap de alta. O que vai ser importante para quem está comprado lá pelo gráfico semanal? Visualizar aqui para aumentar a chance de subida. Ter a reversão desse topo aqui, o rompimento desses dois topos, basicamente, que é uma região aqui que vai de resistência dos R$ 34,67 até a máxima aqui, que é R$ 35,13. Então, fazendo esse rompimento aqui, mesmo que o preço não evolua muito para baixo e fazendo um rompimento dele aqui para cima, desse topo, traz inclusive uma chance de se buscar uma compra de swing trade de curto prazo em cima desse ativo. Para quem estava comprado no swing trade, aqui essa perda de mínima foi uma das possibilidades de saída dessa ação. A outra possibilidade de saída, se fecha o pregão de hoje para baixo, outra forma seria oscilou abaixo dos 33,50, abaixo do gap, que é um suporte, também saída. Outra, fechou abaixo desse gap aqui, 33,50, que é um patamar de suporte, ou junto à média, gera nova mínima, aumenta a chance de queda. Desta forma, nós temos dois fundos no mesmo nível e dois topos basicamente no mesmo nível de preço. Um retângulo. Dentro dessa sinalização, aponta para o suporte do retângulo. Por isso que eu mencionei que se romper aqui para cima, reforça a chance de subida, chance de buscar uma compra aí de rompimento dessa região, superando essa região de 35 a 35,13 basicamente. Os pontos mais altos aqui desses dois topos. Essa seria a alternativa de entrada. Para quem está comprado e quer trabalhar com stop mais longo, que seria o stop do gráfico semanal de position trade, é aqui abaixo justamente desse fundo que eu já mencionei, que é a região desses dois fundos, que é abaixo dos R$ 31,70 e R$ 31,69. Então, indefinida no gráfico diário, sinal mais relevante de subida do preço que pode acontecer para confirmar ali, para quem entrou comprando aqui BBAS3 pelo gráfico semanal, confirmar uma chance maior de subida, é romper
a máxima já dessa semana, que está em 34,99, e a região dos 35,13 que eu comentei no gráfico diário. Isso vai aumentar a probabilidade de subida dentro da minha expectativa, da minha leitura, e, consequentemente, reforçando a chance de dar continuidade ao movimento de subida do gráfico mensal, sabendo justamente dos desafios que tem no gráfico mensal. Eu já sei esses pontos de desafio, a região ali dos 38,26 e as retrações que eu já mencionei do Fibonacci. E aqui no semanal, também o rompimento dos R$ 35,00 a R$ 35,13. Terminou a semana para cima dos R$ 35,20, reforça ainda mais a probabilidade de subida do preço desse ativo. E ficar atento, porque perdeu essa região aqui, a chance maior dentro da minha leitura seria a gente ter um movimento de queda da ação em busca de um suporte no gráfico semanal ali por volta dos 29,65 até o fechamento completo do gap, que vai de 29,29 a R$ 28,51. Quando eu falo fechamento completo, é dessa máxima até esse fechamento aqui, que foi dessa semana, que abriu com gap de alta. Se tiver alguma dúvida sobre a questão de gap de alta, gap de baixa, tem um vídeo aqui de aprendizado dentro do canal no YouTube, é só pesquisar lá dentro do canal, o vídeo sobre gap, vão ter dois vídeos, um sobre tipos de gap e também sobre o gap de alta e gap de baixa. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise, um grande abraço e até a próxima.